Vou fazer contato com o Sérgio Santana, setorista do Botafogo no GE. Globo, porque a gente sabe, o Botafogo já estreou no Campeonato Carioca no sábado, com a equipe alternativa, mas a reapresentação do elenco principal do time, campeão da América, campeão brasileiro, né, os que ficaram, os remanescentes, está marcada para amanhã, né, Serginho? Tudo bem? Bem-vindo a Tá Na Área, boa noite para você. Mas a gente sabe do contexto também que envolve essa reapresentação dos jogadores do Botafogo, né, cara? Fala, Bené, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. A representação está marcada para amanhã, mas assim, tem todo aquele contexto que a gente explicou na semana passada sobre a reclamação dos jogadores ainda não terem recebido o dinheiro da premiação da Libertadores. Até agora são, acho que, 6 e pouquinho, né? 6 e pouquinho de segunda-feira, o Botafogo não fez esse pagamento, ou seja, os jogadores ainda não receberam e a reclamação deles segue viva. Então, a representação está marcada para amanhã, no começo da tarde. Os jogadores do elenco principal vão se apresentar e à noite tem um jogo com esse elenco que está iniciando o Carioca. É o elenco sub-23 com a adição do Patrick de Paula, do Raul e do Jefinho. Então amanhã só os jogadores desse elenco principal vão para o CT e aí a gente vai saber bem se eles vão manter essa palavra ou não de tentar fazer esse motim entre várias aspas. Botafogo que tem outros problemas também para pensar, está sem treinador, vai se representar sem um treinador principal, e aí o Carlos Leiria, que é o treinador dessa equipe alternativa por enquanto, amanhã ele não vai estar disponível, porque ele vai ter que treinar a equipe, então vai ser um time sem treinador amanhã. Então, são várias questões que estão cercando o Botafogo aí nesse começo de ano. E quando a gente olha para a janela de transferências, né, Sérgio, a gente tem acompanhado que, nesse momento, o principal alvo, claro, imagino que seja um treinador, mas entre os jogadores é o Cúcio Hernandes, né? O que a gente tem já de informação desse jogador para o Botafogo entender que ele é tão importante para o elenco nesse momento? O Cúcio é um jogador que o setor de scout do Botafogo vê como um potencial, assim, nível Almada e Luiz Henrique, que foram as duas grandes contratações do ano passado. Ele foi o segundo melhor jogador da MLS no ano passado, só ficou atrás do Messi, que aí também é um pouco até de covardia, colocar o Messi para disputar com qualquer um, mas o Cúcio tem 25 anos, é um jogador colombiano, teve passagens tímidas na Europa, jogou para o Watford e Getafe, só que ele encontrou a forma dele na MLS, ele tem média de quase uma participação por gol, aí contando gol e assistência, desde que ele chegou no Columbus Crew, e o Botafogo enxerga que ele é um substituto ideal para o Tiquinho Soares, porque ele traz uma característica diferente em relação ao que o Igor Jesus e o Tiquinho têm. O Igor e o Tiquinho eles se destacam muito pelo jogo de pivô, pelo sair um pouco da área e fazer um apoio segurando os zagueiros. O Cúcio não. O Cúcio é um jogador de mobilidade. Ele joga até de ponta. No último jogo da Colômbia, pelas eliminatórias, ele entrou jogando pelo lado esquerdo. Entrou no lugar do Luiz Dias, que é o ponto esquerdo do Liverpool. Então, assim, ele é um jogador de característica diferente e é por isso que a diretoria quer tanto ele para trazer novas alternativas para o elenco. Mas está difícil negociar. Geralmente, a diretoria busca primeiro um acordo com o jogador falando sim, aí consegue barganhar um pouco mais com o clube e tal, só que o Cúcio ainda não disse sim para o Botafogo, pediu um salário muito acima do que a diretoria estava esperando, então o Botafogo está tentando fazer um caminho diferente. Está negociando primeiro com o Columbus Crew aceitando, aí sim o Botafogo vai tentar barganhar com o Cúcio. Botafogo, né, esse departamento de scout do clube indo muito bem, né? Vem de uma temporada onde rendeu muitos frutos. A gente está até vendo da própria MLS, né, Richarlison? Conseguiu grandes nomes. O Almada já está de saída, né? Já não continua no time para 2025, mas tem o Savarino também, que foi um dos principais jogadores do continente em 2024, não só do Botafogo, Gregory também. Então, rendendo bons frutos e é uma alternativa também, né? A MLS, o mercado do futebol norte-americano. Gostou da MLS, né? Gostou, o Botafogo gostou. Não, brincadeira. Mas, assim, eu acho que a principal coisa na balança para a contratação do Cúcio vai ser a moeda. Assim, a gente já ouviu ali falar que o salário é lá em cima, né? E, assim, o Botafogo tem que pensar muito, porque tem o Igor Jesus, a não ser que o Igor Jesus já está meio que encaminhado para sair também, até porque hoje é nosso 9 da seleção brasileira, possivelmente deve ter muita gente atrás do Igor Jesus. Eu acho que, cara, eu estou muito decepcionado com o Botafogo. Na janela? Não, em tudo. Eu, particularmente, em 2025, o time que eu queria ver como que ia se movimentar desde o início da temporada com a saída, com a chegada, com a contratação do treinador, não, era o Botafogo.
E agora eu estou decepcionado, porque não tem treinador, já saiu o Luiz Henrique, já saiu o Almada, não contratou ninguém, já saiu... Cara, e aí? Eu acho que o John Textor, ele já falou sobre isso. Ele está se balizando muito pela última temporada, que o Arthur Jorge não chegou no começo da temporada. Então, eles acham que vários destaques chegaram durante. Então, eles não estão muito preocupados com esse primeiro semestre. Eu acho que eles estão tendo uma calma além da conta. Sobre o Coutinho, né, da questão do Igor Jesus, acho que dá para jogar os dois, né? Saindo, claro que é uma outra característica, mas seria, por exemplo, uma reposição para o Luiz Henrique. Ele poderia ser uma dupla de ataque com o Igor Jesus, e aí você vai jogar de uma forma diferente. Tá? A gente não sabe nem quem é o treinador, né? Que eu acho que isso aí é algo que poderia saber logo, né? Para o Botafogo seria interessante. E aí o time vai ter que jogar de uma forma diferente. Quem seria o substituto do Almada também. Enfim, mas ele é um cara móvel, né? Como o Sérgio trouxe pra gente. Ele não é aquele 9 pesadão. Ele é um cara que ele pode jogar de segundo atacante, assim, facilmente. Mas sim, tem jogado mais centralizado lá no Columbus Crew. Eu acho que seria uma contratação interessante, cara. Seria uma contratação interessante, mas claro, acho que precisa ainda, principalmente do meia, para o lugar do Almada. Agora, é muito importante nesse time. Desculpa, não, eu que te atropelei, perdão. Sérgio, até em relação a isso que o Conrado está falando do treinador, né? Que naturalmente você falando, amanhã o time se reapresenta ainda sem um técnico. É algo incomum da gente ver até essa certa tranquilidade do Botafogo em relação a trazer um novo técnico, mas é algo que já aconteceu nesse Botafogo, né? Acho que, salvo engano, na contratação do Arthur Jorge, o Textor também não teve pressa, também foi algo muito estudado, que levou alguns meses para ser concretizada essa confirmação do técnico. Agora, é um calendário diferente, né? O Campeonato Brasileiro já começa em março, diferente dos últimos anos, né, amigo? Essas contratações de treinador no Botafogo, desde que virou SAF, são basicamente 100% centralizadas com o John Textor. E isso traz vantagens e desvantagens. Como você citou, foi ele que trouxe o Arthur Jorge e ele teve peito de conseguir bancar o Fábio Matias. O Fábio Matias classificou o Botafogo na pré-Libertadores, passando lá pelo Bragantino. A desvantagem é que, por exemplo, hoje ele teve um dia muito agitado no Lyon. Deu uma entrevista lá para um veículo francês falando mal do dono do PSG. Então, enfim, ele é só uma pessoa. Ele não consegue abraçar o mundo inteiro com as duas mãos que ele tem. O fato dele centralizar muito as negociações é que vão ter dias que ele vai ter dia muito agitado no Lyon, vão ter dias que ele vão ter um trabalho muito agitado para vender o Crystal Palace, que ele está tentando vender o Crystal Palace. Então, ele centralizar é bom porque ele consegue achar bons profissionais para o Botafogo. Foi ele que indicou o Luiz Castro, foi ele que indicou o Arthur Jorge, também foi ele que indicou o Bruno Lage, né? Também não dá para falar só das glórias, só que o índice de acerto dele é muito alto. Só que também, ao mesmo tempo, ele tem muito trabalho nos outros clubes que ele possui. Então, nessa balança do Botafogo, realmente está demorando um pouco mais do que eu acho que a torcida gostaria, porque tem uma final contra o Flamengo logo agora, e assim, a impressão que passa é que realmente está com uma calma acima do esperado. Só que o John Textor está trabalhando, só que ao mesmo tempo também ele está com muito trabalho nos outros clubes que ele tem. Eu até entendo se fosse só o Carioca, né? Se fosse a questão do estadual, e o Botafogo já deu mostras de que não coloca a competição como prioridade, longe disso, muito pelo contrário, nos últimos anos o Botafogo indicou isso. Mas tem isso, o Sérgio lembrou muito bem, né, Richarlison? Tem jogo já valendo título contra rival, que é o caso da Supercopa, tem a Recopa também. Claro que são competições curtas, né, de um jogo a Supercopa e 2 jogos a Recopa, mas vale troféu, né, o início de ano. Eu acho que vale lembrar também em 2024, a manutenção do Fábio Matias naquele momento deu certo, mas o Botafogo chegou à fase de grupos da Libertadores ainda sem um treinador trabalhando efetivamente, então não é comum também. Eu acho que assim, se tiver só o estadual, se o nosso calendário permitisse, eu vou deixar o estadual com um time alternativo e um treinador alternativo, tudo bem, mas o nosso calendário não funciona dessa forma, né? Eu até posso dizer que entendo, né, essa questão do John Textor achar que ano passado deu certo. Cara, mas não é assim que se faz futebol. Futebol, o treinador tem que estar no começo da temporada, para ele contratar. Não tem como. Como é que eu vou trazer o Coutinho? Concordo. Aí chega o treinador e não gosta do jogador. Como é que faz? Porque o presidente, que é o centralizador... O estilo do Botafogo Ele gosta de jogar de 2 atacantes, igual eu falei. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, a minha preocupação é essa. O Botafogo criou-se essa complicação para ele, que é uma complicação boa. De ter um título já agora dia 2 de fevereiro, daqui a pouco tem a Recopa, Libertadores batendo na porta, o Brasileiro. Mas e aí? E o planejamento? Mas ano passado... Cara, não pode, não se faz futebol assim. Futebol tem planejamento. E pelo jeito, o John Textor não está preocupado com isso, não. E aí entra naquilo que
nos trouxe nosso setorista. Tem muita coisa para ele. É Lyon, é Crystal Palace. Tá com um problemão lá com o Lyon, Botafogo, aí tem que vender o Crystal Palace porque ele não quer mais. Aí o Lyon com problema com a Liga Francesa. Que loucura é essa? Então, assim, você ser centralizador pode ser, porque você é o presidente, é você quem manda. Mas não se faz futebol assim. E eu estou falando do Botafogo. Não estou nem pensando em Lyon, porque para mim não interessa a Liga Francesa nem a Liga Inglesa. O Botafogo está muito atrasado, Camilo. O Botafogo está muito defasado. Estou pensando no ano passado deu certo. Peraí, amigo. Peraí, é um aqui, outro lá. E futebol tem uma diferença assim. do ano passado também, né? Que eu mesmo trouxe isso porque foi o que o Textor falou, né? É que o Arthur Jorge não foi contratado no começo da temporada. Mas tinha um técnico no começo da temporada, ele foi demitido. Aí o Fábio Matias assumiu, mesmo sendo um interino ali, será que fica, será que não fica? Era um técnico. Nesse momento, o Botafogo não tem técnico. É diferente do ano passado. Não é que teve calma. E assim, não foi, como você usou bem a palavra planejamento, não foi que ano passado planejou trazer o Arthur Jorge depois. Foi o que foi acontecendo. Demitiu um, aí entrou o outro, aí viu que precisava e conseguiu o Arthur Jorge. Mas não é toda hora que vai ter um Arthur Jorge aí boiando no mercado para você contratar em abril. Não é assim, né? Agora, me imagine só, pro lado do jogador, Cúcio Gonzalez. É Cúcio Gonzalez, né? Hernandes. Cúcio Hernandes. O Botafogo tá afim de contratar você. Quem é o treinador? Não tem. Nesse mesmo programa a gente falou da importância do Felipe Luiz. Ligar, né? Quem é o treinador? Não sei. Não tem treinador ainda. Como assim? Quem joga lá no ataque? O Igor Jesus, o 9 da seleção brasileira. Será que eu vou jogar nesse time? Entendeu? Então tem todo um contexto que é importante para o futebol profissional. E o Botafogo está mostrando que profissionalismo está faltando um pouquinho esse ano. Entendo o John Textor, entendo a mística dele de achar que o ano passado deu certo, que esse ano vai dar, e ele não ter preocupação de contratar, mas o futebol não se faz assim. Calendário de fevereiro do Botafogo. Dia 2, a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Depois, 19, o primeiro jogo da Recopa. E no dia 26, o segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Racing. Ou seja, em fevereiro já um monte de decisões. Agora, para a gente amarrar, Sérgio, o Botafogo continua no mercado. Estamos falando aqui ainda sem treinador. E vai fazer uma nova proposta pelo Bitelo? É isso. O Bitelo é um jogador que o Botafogo enxerga que pode ser o substituto a médio prazo do Almada. Internamente gostam muito dele. Ele talvez não tenha o mesmo nome, assim, falando em peso, que o Almada tem quando chegou. O Almada chega como campeão de Copa do Mundo, jogou pouco, mas estava no elenco, levantou a taça, mas eles enxergam que o Bitelo tem potencial para substituir o Almada. E assim, o Bitelo já tem um acordo salarial com o Botafogo desde o ano passado. O Botafogo já fez 2 propostas, o Dinamo de Moscou recusou as 2, e o Bitelo não está curtindo muito a postura do Dinamo nessa negociação. Tanto que hoje o Dinamo se reapresentou. Alguns campeonatos europeus têm uma pausa ali no meio do ano, na virada do ano, né, de Natal e virada de ano. O Dinamo se reapresentou, o Bitelo não foi porque ele está batendo o pé para ir para o Botafogo. Então é uma negociação que tem tudo para dar certo. O Botafogo agora tem que acertar os valores com o Dinamo, só que tem essa vantagem do Bitelo querer muito jogar no Botafogo. Sérgio, muito obrigado pelas informações, estamos juntos, a gente segue acompanhando o noticiário lá no GE. Globo também, porque a reapresentação está marcada para amanhã, para ver o desenrolar dessa questão também dos reforços, a gente segue acompanhando, então, estamos juntos, muito obrigado pela participação, volto sempre a estar na área. Valeu, gente, abraço. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta com a reta final do Tá Na Área de hoje? Fala pessoal, bom dia, estamos de layout novo aqui, menos eu, mais tela, para vocês poderem acompanhar aqui tanto o Sport TV que vocês já viram e agora o nosso ESPN FC com Mauro Bettinzinho, Pascoal, Daniela e etc. Falando, assim como o Sport TV Tá Na Área falou de Cúcio, Marlon Gomes, Bitelo, etc. Eles também vão falar de Léo Link, Bitelo, Marlon Gomes e o pacotão de reforços que está se encaminhando para chegar no fogão. Parei sim o vídeo no meio para lembrar vocês de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que eu pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, temos 4 planos de R$3, de R$5 e outros vários valores, caibem em todos os bolsos, mas com esses planos pequenos aí de R$3 e R$5, valores simbólicos, cabe aí, parou de comer uma coxinha no mês, você já pagou um mês inteiro de plano de membros aqui e ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, um computador novo, ring light, monitor, notebook, tudo isso para fazer um bom serviço a vocês todos os dias com muita notícia sobre o fogão. Sem mais enrolações, bora pro próximo vídeo.
O Botafogo está precisando se reforçar e agora já tem alguns nomes que a gente pode começar a tratar aqui como possíveis reforços. O Léo Link, goleiro até então do Atlético Paranaense, está encaminhado ao Botafogo. Vou chamar a Roberta Barroso para ela contar para a gente o dia de hoje e quais outros nomes estão em pauta. Tudo bem, Dani? Beijo para você, para os amigos do nosso clube fã de esporte. Pois é, amanhã tem a reapresentação do time principal do Botafogo, mas ainda sem caras novas. O time está se mexendo no mercado e eu trago então atualizações sobre essas negociações. Hoje o Botafogo fez novas propostas para Bitelo e também para Cúcio Hernandes. Bitelo chegaria principalmente para suprir a vaga de Almada. O Botafogo já fez outras propostas para esse jogador do Dinamo de Moscou, mas foram recusadas. Só que o clube segue tentando trazer o atleta que quer jogar no Botafogo. Sobre Cúcio Hernandes, essa negociação é mais difícil. O jogador pede um preço bem alto para atuar no Botafogo. O clube fez essa nova proposta para o atleta do Columbia Crew, ele que é uma das estrelas da principal liga dos Estados Unidos. Foi lá também que ano passado o Botafogo trouxe jogadores importantes como o Gregory Savarino e o próprio Almada. Então o Cúcio Hernandes é um jogador que é essa prioridade para o Botafogo. Então o clube segue tentando trazer esse atleta que seria justamente para a vaga de Tiquinho Soares. O Tiquinho foi envolvido na negociação com o zagueiro Jair dos Santos, que é o primeiro jogador já acertado com o Botafogo, mas o clube ainda não anunciou nada oficialmente. O Tiquinho, então, foi para o Santos e o Jair, zagueiro, para o Botafogo. Para a gente fechar, Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. É um jogador que interessa muito ao Botafogo. O atleta quer jogar no clube, mas o Shakhtar recusou a proposta do alvinegro, que pensa aí como agir em relação se vai fazer uma nova tentativa por esse jogador. Dani, eu volto com você. Boa, Robertinha com as informações do Botafogo. Presidente, vou deixar você escolher por qual jogador você quer começar. Porque são posições muito distintas, né? A gente vai ter que ir um por um. Você quer começar pelo Cúcio, pelo Bitelo, pelo Marlon Gomes ou pelo Léo Link? Não, assim, acho que sim, bons jogadores, mas vou começar pelo Cúcio, que está indo muito bem lá nos Estados Unidos, ok, artilheiro, centroavante e tal, dá assistência, faz gols, mas ele joga numa posição que, pelo que eu saiba, o titular não saiu ainda, que é o Igor. Igor Jesus. Mas saiu o Tiquinho, né? Sim, então, mas aí olha a bala. Aí que eu entro naquela história de custo-benefício. Entendeu? Quanto que vai custar para trazer um cara que, a princípio, vai brigar para ser... Entendeu? Ah, vai jogar do lado? Do lado. O Botafogo tem um monte de gente. Não, mas ele é centroavante. Então, assim... Seria uma prioridade agora ter um baita centroavante. Eu entenderia se o Flamengo estivesse atrás dele. Opa, como está lá atrás do Juninho. Ó, esse cara vem para jogar até junho e tal, porque o Palmeiras Pedro, que vive atrás de centroavante. Palmeiras tal. O Botafogo tem o Igor ali. Este cara, eu acho que até tem condições, sim, de vir brigar com o Igor, mas aí vai passar o Igor a ser reserva. Assim como foi o Tiquinho, você lembrou bem. Agora o Tiquinho está indo embora para o Santos. Mas... para o elenco é maravilhoso. Agora vamos ver custo-benefício, quanto é que vai custar. Porque outros encaixam. Assim, a principal saída aí, né? É uma Almada, né? É uma Almada ali, que ele precisava repor. Aí está lá, correndo atrás de Bitelo, de outros, de Marlon, etc. Arrumar o meio-campo. Aí faz sentido. Você sabe que tem vaga ali, tem brecha, eu ajeito um cara aqui, ajeito outro. Esse aí me parece muito específico como centroavante. E até onde eu sei, ninguém falou que o Igor está indo embora. Tá, o Tiquinho. Aí você tem razão, mas vamos ver quanto custa. Que é bom. Você traz para o elenco como um todo, é excelente. Mas para você ver quanto vai custar. Diante do que o Mauro está dizendo, a gente bota um outro viés de debate, né? Se ele vem para substituir o Tiquinho e ser banco, porque a gente lembra, o Tiquinho vai para o banco por causa de uma lesão e o Igor Jesus acaba assumindo a posição que era dele, o Júnior Santos, né? Desculpa, já não era mais o Tiquinho, era o Júnior Santos que estava na posição. O Tiquinho se machucou, o Júnior Santos entrou, também. Aí machucou, entrou o Igor Jesus, que tinha sido contratado no meio do ano e acaba se firmando ali. O Igor não acaba o ano em alta, ele acaba ali com uma série
sem fazer gols. Não que isso, né, gere nenhum ponto de desconfiança, mas ele acaba num jejum. Acho bom jogador. O Cúcio, para você, Pascoal, ele chega para brigar pela posição de titular? Ele chegaria para essa reposição diante da equação que o Mauro traz, diante do campo e bola? É um investimento alto para um jogador para ficar no banco de reservas. Acho que é um jogador caro, tá ali a ficha dele, né? No Columbus Crew, né? Na temporada passada fez 25 gols. Então, 25 gols, média de gol 0,66, é melhor a média dele do que a do Sapo. O Sapo queria gol sim, gol não. Um gol sim, gol não. Esse já passou um pouquinho nessa média. 14 assistências, quase 5 finalizações por jogo, que é muito para um atacante, porque... Olha aquela última linha ali, essa última linha é interessante. Chances Líder criadas. do time em vitórias garantidas com gol. Então, isso olha assistências somadas com os gols, dão quase os 40 jogos, ou seja, ou ele marca ou ele dá assistência ou faz as duas coisas e tal. Participa de gols direto ou indiretamente, praticamente em todo jogo, né? Não, ele é bom lá. Ele é bom lá, ele é bom. Não, lá é bom. Eu acho que ele viria para... Eu acho que o Igor teria alguém para debater, digamos assim. Olha, você vai jogar, eu vou jogar também, porque os dois, eu acho que o Igor não termina a temporada fazendo gols, mas ele contribuiu muito para o Botafogo ao longo da temporada e contribuiu também para a seleção brasileira. Então, eu acho que tem disputa entre eles. Mas, de todos esses aí, eu acho que o Léo Link é um grande acerto, o goleiro. Por quê? Porque é um goleiro muito novo, um cara que é um baita goleiro e de repente o John vai ter realmente um baita goleiro, sabendo que vai ter lá alguém que pode crescer na profissão e tem toda hora proposta, uma proposta para outra, e o Léo Link está pronto para jogar, não vejo dificuldade nenhuma, acho uma bela contratação do time do Botafogo. E aí, Zinho, o Pascoal já vai no Léo Link, eu quero te ouvir sobre o Cúcio também, você concorda com ele sobre qual é o melhor nome? Olha, assim... O Botafogo, ele perdeu o Almada, Luiz Henrique ainda está essa novela, vai, fica até o meio do ano, mas por enquanto é jogador do Botafogo. Então, do time titular, por enquanto o Almada. Então eu penso que assim, o Bitelo é um jogador que faz essa função. O que jogou no Grêmio, não é? Aquele que quando ele sai, o Grêmio cai muito de produção, perde muito com a saída dele, porque ele com o Luiz Soares fazia uma dupla. Todo mundo elogia muito o Soares, merecidamente, mas boa campanha do Grêmio passa pelo bom desempenho dele junto com o Soares. Acho que é um cara que interessante. É que os russos estão... ele está na Rússia também, né? Está no Dinamo Moscou e não se reapresentou, Tetra. Mas assim, como diz o Pascoal, os caras têm grana, né? Sim. Então já não aceitou uma primeira proposta. Mas acho que era uma contratação para um jogador que pode chegar para jogar, para ser titular. Porque saiu um titular nessa função. Ele às vezes joga um pouquinho mais recuado, mas faz essa função ali de meia. Estou contando que Luiz Henrique fica, que tem Júnior Santos, que tem Jefinho, né? Que tem Matheus Nascimento, que tem alguma molecada ali. Então, assim, o que precisa de um meia. Então, acho que o Bitelo chega com esse status de titular. O garoto que veio do Santos vai ser uma composição ali no elenco, um futuro brilhante para frente, mas tem 2 zagueiros, a zaga titular está lá. Entendeu? O Marlon é um cara que faz segundo e faz lado de campo. Marlon que começou tendo Nova Iguaçu também e foi para o Vasco. E aí cresceu, né? Convocado para a seleção, sub-20, e ajuda ali o Vasco num momento bom, mas ainda uma revelação que foi vendido muito bem para o exterior. E os russos também não querem vender. Mas é um jogador versátil. Para compor esse elenco, porque se perdeu o Tietê ali, né? O irmão do Romero, Romero também, né? Romero. Saiu, Eduardo saiu. Então precisa de ter elenco. O Botafogo tem muitas competições, vai defender títulos. Né? Então, assim, o John Tex vai ter que investir para esse elenco ficar novamente com aquele elenco que a gente falou que até brigava em comparação com o do Flamengo, antes de perder tantos jogadores.
e que fez o Botafogo vencer. Não foram só os 11 titulares, pelo contrário. Porque muitos viraram titular ao longo da temporada. Não eram titulares absolutos. Então, assim, precisa contratar. Aí o bolso do técnico que vai falar. Ah, custa 18 milhões, mas eu quero trazer, porque eu também não sei. O Igor Jesus continuando sendo convocado. Quem me diz que no meio do ano, depois do Super Mundial, ele não vai ser vendido também? Então você já está montando o elenco para a temporada toda. Então, eu concordo plenamente. Assim, os caras estão saindo, são mais do meio. Então, faz sentido você estar atrás de 3, 4 caras ali no meio, tal, mesmo que se titular só o Almada, mas aí o Zinho já citou, cadê o Eduardo? Já se foi, outros já se foram. Eduardo, Tietê. No caso do colombiano, do atacante, pelo que eu andei lendo esses dias, porque não estava só pegando sol, não, porque até onde eu estava muito frio, então não dá para ler muito. Que sol que você ia pegar com menos 5? Estava muito frio, dá para ler muito. 15. O Botafogo foi falar com ele e você foi na praia. O Botafogo, não gostou do que ele quer ganhar. Por isso que eu falo em custo-benefício. O Botafogo, antes de ir no clube, foi dele. Vamos ver, você quer vir, você viria e tal. E o negócio pegou, mesmo pro Texo, que tem muito, mas, enfim. E aí o Botafogo foi no clube. O clube parece que aceita e tal. Assim, acertar com o clube está mais fácil do que acertar com ele. Um jogador. E aí eu te digo, custo-benefício é muito alto para quem não necessariamente será titular, mesmo que tenha características diferentes de Tiquinho, do outro, mas é o segundo atacante. A não ser que o técnico... Quem vai ser o técnico? É uma boa pergunta. Então, se esse técnico... poder te responder em breve. A não ser que esse técnico venha para jogar com 2 atacantes. Ele jogaria. Esse cara cabe, pelo que eu vi ali, fazendo. Agora, ele está se valorizando não à toa. Ele foi eleito o 2º melhor jogador dos Estados Unidos na última edição. Ele perdeu para o Messi. Então ele foi o primeiro entre os mortais. É isso aí, é mais ou menos isso. Sim. Então ele Zinho está com a bola toda. É agora que o Zinho levanta e vai embora. Aí, Zinho, ela falou que é entre os mortais. Eu gosto do Messi também, gente. Ele foi o primeiro entre os mortais. Da seleção da Argentina. É isso. O Messi ganha toda a eleição, inclusive quando ele parar de jogar, ele vai continuar ganhando também, viu? Ele vai estar competindo. Melhor jogador do mundo em 2042. Messi está concorrendo. É verdade. Mas então ele está bem valorizado mesmo. Não é um cara fácil de se buscar. O que pode acontecer é assim, sai do futebol daí, vem para cá. E o Botafogo, acho que a Roberta citou isso, né? O Botafogo trouxe 3 caras de lá e os 3 funcionaram. O Botafogo é expert com isso, né? Inclusive a Almada. Head Scout, né? Que Gregor e tal. Mas parece olhando lá. O dono do time mora lá, né? Também tem isso, né? Tem esse detalhezinho. Dá uma que é facilitada. Muito Agora, mas o Botafogo tem que... continua com um grande time. Sim. Mas precisa de reposição pontual de algumas... lugares onde está buscando, né? De algumas peças, na montagem do elenco, pensando no ano todo. Não dá para pensar só no começo do ano, tem que pensar no ano todo. E acho que o Botafogo tem condições de trazer. Mas vai precisar de... Quanto tem no pacotão aí? 5? Mauro? Aqui, Marlon, Bitelo, Jair, o Couto, pus 4, mas acho que tem mais gente, é só olhar. Hoje a Roberta dá a notícia de 4, né? O Marlon Gomes, o Couto, o Bitelo e o Léo Link. Ainda tem o Jair. Tem o Jair na parada, são 5. Então são 5. Hoje as novidades são nesses 4. Aqui. Deixa eu dar uma olhada, sabe no quê? Porque eu acho que é interessante a gente debater também. Nos números, no posicionamento do Bitelo. Porque... é a substituição mais difícil, obviamente, né? Claro. A gente está falando de um titular absoluto que encaixou muito bem com o Savarino durante uma temporada inteira. Então, o Bitelo, que o Zinho já falou aqui, fez uma dupla magnífica, ajudou muito o Luiz Soares a chegar nos números que ele chegou enquanto estava no Grêmio. E agora, ele jogando no Campeonato Russo, né? No Dinamo Moscou, nessa última temporada, ele participou de 38 jogos, com 8 gols e 9 assistências. Mas eu acho que o que chama mais atenção, é o posicionamento, que é exatamente o que precisaria para encaixar no Savarino, né? Então, aí assim, o Savarino vem para dentro, e vai aí trocar de posição. Ele vai na do Savarino, ali da beirada para dentro, Começa isso? Aí, Pascoalzinho, começa aí, porque eu acho que é isso, eles faziam isso, eles trocavam muito de posição já, eu acho que o Botafogo tem esse cuidado, né? O Botafogo está trazendo jogadores com o cuidado de repor peças. Sim. Mais ou menos com as mesmas valências, com as mesmas possibilidades de utilização.
Mas aí eu posso fazer uma pergunta, porque às vezes eu preciso perguntar um negócio. O que é que você quer saber, Quem é o treinador? Ele quer esses jogadores? Ele quer esses jogadores? Vai ter que eu vou fazer uma segunda pergunta mas aí então pro Zinho. O presidente monta o time e o treinador escala quem está lá. Não. A linha de contratação do Botafogo não é definida só pelo treinador, hein? Não, tá bom, mas aí eu faço uma segunda pergunta e o Zinho vai responder com muita gabardia, como diria em 1932. 32 era esse termo que usava. Se esses caras que estão chegando são velho, mas nem tanto. Não, são muito caros. Não, estou falando que só o termo é daquela época, assim, né? Você não. Se esses caras são, olhando o custo-benefício, são caros e talvez nem todos sejam para o time titular, por que deixou sair alguns porque o salário é alto do Eduardo, o salário era alto do fulano, né? Será que vai acabar trocando 6 por meia dúzia entre um cara que já deu certo, que poderia voltar até ser titular? Estou citando, no caso do Eduardo, falar dos outros que saíram, porque, né, Tiquinho, hein? Tiquinho, Eduardo, não pode ir embora porque naquela época a gente elevou o salário de vocês e tal, e agora não usamos muito vocês também. Em 24. Mas espera aí, mas agora vai, entendeu? Sim. Você vai, de repente, ter que gastar uma grana agora para ter um elenco bom, sendo que você talvez já tivesse em casa. Mas você achou que os caras eram caros, deixou ir embora, mas agora vai trazer outros caros também, Zinho, para não necessariamente serem titulares. Mas com um perfil de negociação no futuro, né? Acho que tem essa diferença. Vai gastar, vai ter que comprar. Mas eu estou pensando que ao longo da temporada, eles podem chegar não como titulares, porque esse time que está aí, a base do time titular está aí. Perdeu um jogador até o momento do time titular. Mas eu acredito que o Júnior Santos vai estar muito melhor do que foi no ano passado, que já contribuiu, fazendo gol na final, mas ele ainda estava naquele processo de se recuperar da contusão grave que ele teve. Então eu estou acreditando que o Júnior Santos, com pré-temporada, depois das férias, vai voltar mais inteiro, se preparar melhor e novamente, estou aqui para ser titular. Eu saí porque eu tive a contusão. Aí não dava para voltar, que encaixou com o Savarino e com o Almada ali e com o Luiz Henrique. Mas eu acho que para início ele pode voltar a ser o titular com o Savarino mais centralizado. Mas isso não impede de você fazer um investimento, porque o staff do Botafogo mapeia olhando o time, forma de jogar do time, mas a idade e o mercado que pode ter para ele no futuro. Eu acho que os jogadores que saíram estavam com um salário bem alto, mas num processo de descida na carreira, sem uma valorização financeira para uma negociação. Então, como acabou o contrato, ciclos se fecham, né? Não é assim que agora está bonito falar? Os ciclos se novos ares e ciclos se fecham. Segue a vida, obrigado por tudo, vou pegar o salário, que vai ser mais ou menos o que eu vou ter que pagar para quem está vindo, vou ter um custo para comprar, mas pego jogadores mais jovens, que alguns podem sair no meio do ano, e eu já tenho um elenco montado, uma base montada para o futuro, para o Botafogo continuar brigando pelos títulos. E tem uma coisa, colocar o Jair também, o Jair do Santos, que já foi na troca pelo Tiquinho, já são 7, quantos nomes são? 5. Não, 5, não, 6. Ele é o quinto. Léo Link, o Marlon Gomes, o Cúcio, quem é hoje que a gente está falando? Bitelo e o Jair. O Jair. Ele é o quinto nome. Jair Acertamos, hein? Acertamos? Na nossa listinha a gente colocou... 5. 5? Muitos reforços, precisa de muito. 5 já era um time novo, não era, não? Mas é que ia sair muita gente. Eu acho que... Não, a partir de 6, você falou. Mais de 5, então era um time novo. Tá, perfeito. Vamos ver como é que o Botafogo vai montar isso aí. Assim, como o Textor não tem muita... Diz que está sem pressa para contratar o treinador, porque o formato do ano passado foi legal, ele contratou um treinador que correspondeu, e o elenco correspondeu àquilo que pensava o técnico. Ele tem que escolher alguém do mesmo modelo. Sim. Né? E é difícil porque pessoas não são iguais. O modelo de jogo... Mas ele está falando do sistema de jogo, né? Me parece. Porque não, e nem no tratamento, né? Como é que vai chegar um treinador, como é que ele vai tratar os jogadores, como é que será o vestiário, como é que vai ser o contrato do elenco, entendeu? Sim. O Arthur me parecia muito afável com os jogadores, né?
Então a gente já não sabe muito bem como é que isso vai acontecer. Vamos esperar. As contratações estão no rumo certo do Botafogo. Estão caminhando para o rumo certo. Mas a falta de um treinador que possa alinhar esses jogadores com o time que já tem, é isso que me chama a atenção. Porque ele também já deveria estar aí para pegar o cheiro da brilhantina, para saber como é que joga esse, eu gosto desse aqui, eu gosto daquele ali, eu prefiro esse aqui. Porque treinador que é dominador, que quer dominar todo o departamento, tem treinador que distribui funções, a gente não sabe como é que vai ser o perfil desse treinador. Então tem muitas coisas que podem dar certo como podem não dar certo, né, por conta de todos esses momentos e até cada um com a sua forma de pensar futebol. Mas eu espero que o Botafogo consiga um treinador que se encaixe, porque do ano passado se encaixou perfeitamente aquilo que o Botafogo tinha como proposta. O Arthur encaixa, né, depois de um período. Agora, tem um perigo de você ter treinador já nessa fase. Quer ver um negócio? O Zubeldia... Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Como eles bem falaram aí, tanto no Tá Na Área quanto no ESPN FC, Cúcio Hernandes é um cara que não é aquele centroavante pivôzão, como foi o Igor Jesus, como era o Tiquinho, né? É um cara mais móvel, faz até a ponta se precisar. Assim como o Júnior Santos, que é grande, mas é móvel. É um cara que sabe fazer a área, sabe, mas é um cara móvel que faz as pontas também. É um jogador que não preciso falar mais nada. Ele só não foi o melhor da MLS porque tinha o Messi. Ele perdeu para o Messi e só. Jogador que a média de assistências mais gols dele, participações diretas em gol, é de praticamente uma por jogo na MLS. Eu acho que se ele fizesse mais um gol ou desse mais uma assistência, seria cravado uma participação direta em gol por jogo na MLS dele. Então é um cara diferenciado e não à toa está cobrando um altíssimo salário, na casa aí de 1.300.000. Mas eu acho que, sinceramente, depois de ir embora Marçal, Tietê, Eduardo, Tiquinho, todos eles ganhando belíssimos salários, pô, tem jogador que ganhou quase 1 milhão, eu acho que sobra dinheiro suficiente para trazer o Cúcio Hernandes e pagar para ele um bom salário também. O que pega é ainda a questão do técnico não ter sido definida, e aí realmente complica um pouco. Eu tenho que concordar um pouco com o Richarlison, que, lógico, o Arthur Jorge chegou aqui, já tinha boa parte do elenco aí contratado, mas chegou uma belíssima parte também na segunda janela com o Arthur Jorge. Mas é meio complicado mesmo você trazer alguns jogadores sem ter um técnico, porque mesmo que o estilo de jogadores do Botafogo Way seja certo, determinado, o técnico pode querer, tudo bem, um estilo ofensivo, dominante, mas eu prefiro esse estilo ofensivo dominante com um centroavante de área. Eu não gosto de jogador móvel na frente. Aí complica um pouco pro Cúcio. E tem essas coisas todas, né? Então, seria bom sim. Eu tô zero preocupado com a questão de reforços para agora. Mas o técnico seria interessante que acelerasse um pouco esse processo. Mas, como erradamente falaram ali, o técnico não está sendo lento, vamos dizer assim, ou sem pressa na busca de um técnico, porque deu certo com o Arthur Jorge. Ele sempre foi assim. Quem lembra do Luiz Castro, quando veio para cá, a gente ficou assistindo os jogos do Aldo Rail, né, lá na Arábia, um tempão, na Copa do Emir, que era a Copa, né, tipo a Copa do Brasil lá dos árabes. Ele foi campeão da Copa do Emir, até o Luiz Castro chegar quase 2 meses depois do nosso Anderson Moreira ser demitido. Então, ele não tem essa pressa diferenciada, essa falta de pressa desde o ano passado. É desde 2022. Ele prefere demorar mais e ser certeiro no técnico que vai contratar do que trazer rápido e estragar a temporada, como foi, por exemplo, estragou ali o final de temporada e o comecinho do ano passado com o Thiago Nunes. Pessoal, fico por aqui. Obrigado por estar até agora com a gente. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão. Tem uma área de membros, 4 planos, tem plano de 3, plano de 5, plano de 15, vários valores, cabendo em todos os bolsos. Você economizando uma coquinha KS num dia no mês ou uma coxinha, você já paga o plano de membros de 5, de 3 reais, que já ajuda. Mesmo com valor simbólico, ajuda muito o canal, tá? E dita aqui embaixo nos comentários, você gostou desse novo estilo de vídeo? Mandando um vídeo primeiro, depois eu fazendo a introdução aqui, falando sobre o canal, e depois outro vídeo e eu encerrando, ou preferia quando eu fazia a abertura
e depois só falava no final. O que você prefere? Fala nos comentários pra gente saber qual é o estilo de vídeo que você prefere mais e fazer do jeitinho que você gosta. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.